Olá, pessoal. Vamos gravar mais uma das aulas gravadas em função de toda essa catástrofe. Agradeço o entendimento de vocês e o esforço que todos fazemos para poder mantê-los no seu currículo de forma completa, sem falhas nenhuma, apesar de todas essas situações muito difíceis. Então, nós vamos falar agora sobre doença inflamatória intestinal em crianças. Eu vou botar o slide, fazer. Muito bem. Muito bem. Então, doença inflamatória intestinal não é um problema só dos adultos. Uma grande parte dos pacientes aparece na infância, a doença. Eu até gosto de dizer que todo adulto, um adulto jovem, pelo menos, com diagnóstico de doença de Crohn ou reto ulcerativa, foi uma criança que teve seus sintomas, suas queixas, vamos dizer assim, não valorizados adequadamente. E não foi investigado adequadamente, porque, na verdade, esses indivíduos, eles começam a doença praticamente sempre na infância. Então, isso é muito importante e nós vamos, então, chamar a atenção de as características dessa doença na vida infantil. Então, a definição é uma reação crônica inflamatória da mucosa intestinal de fatores etiológicos e mecanismos desencadeantes não completamente identificados. Os tipos mais clássicos é a doença de Crohn, que é uma doença que se caracteriza justamente por ela não ser contínua, até em segmento, ela é segmentar, pode ter em qualquer parte do tubo digestivo, desde o ânus até a boca, né, com a presença de aftas, por exemplo, tudo isso pode estar associado com doença de Crohn. Já a retocolite é uma doença do colo, e ela, em geral, começa no reto e ela é uma doença contínua ascendente, determinando, então, a altura, a gravidade da doença, por quanto que ela vai se distribuindo no colo, podendo ela ser uma pancolite, né, comprometendo todo o colo. Existem alguns pacientes que a gente não consegue definir bem claramente se são Crohn ou se são retocolite. Na verdade, nesse tipo de paciente, avisa a família que a gente vai tratar como retocolite ou como Crohn, mas que ele tem algumas características que nos deixam na dúvida para o diagnóstico e que, no passar do tempo, a gente vai conseguir estabelecer melhor. Isso é uma prática clínica, principalmente na pediatria, muito frequente. Eu já mudei muitos diagnósticos, muitos pacientes que eram diagnósticos de retocolite por uma doença inflamatória contínua, sem elementos segmentares, sem granuloma, e que posteriormente teve uma evolução compatível com doenças de Crohn. Então, isso é muito importante, chamar a atenção, tentar estabelecer esse diagnóstico diferencial. Vamos ver mais um caso clínico. Jennifer, ela tem 10 anos de idade, ela vem à consulta por dor abdominal frequente, diarreias intermitentes e há 6 meses, sendo que mais recentemente tem apresentado muco e sangue nas fezes. Então, as diarreias intermitentes começaram há 6 meses e ela, mais recentemente, tem apresentado muco e sangue nas fezes. Ela refere dor em vários horários, sendo que os pais têm sido chamados na escola devido às queixas da menina. Ela tem acordado à noite com dor e a mãe refere que nos últimos meses perdeu 2 quilos de peso. Ela refere frequentemente dores articulares, por vezes no joelho direito, depois no esquerdo e às vezes no tornozelo. No exame físico, a Jennifer está ativa, tem uma palidez cutânea mucosa, ao exame do abdômen anormotenso, com residuais ativos, e tem uma dor à palpação profunda, particularmente na face ilíaca direita, com Bloomberg negativo. Então, vou chamar a atenção de alguns aspectos desse caso. A idade, uma criança entrando numa fase pré-adolescência,
Dor abdominal frequente, muito frequente a gente recebeu pacientes com dor abdominal de repetição, dor abdominal crônica ou recorrente, e a gente tem que fazer, na coleta de história clínica, perguntas que vão objetivar a gente pensar que é um distúrbio funcional ou se é uma doença ativa. Então, a presença de diarreia intermitente associada com essa dor abdominal já vai caracterizar que esse paciente tem alguma doença associada, que isso não é um distúrbio funcional. E principalmente se aparecer muco e sangue nas fezes. Então, isso, na verdade, já deixa para esse paciente muito claro que ele não tem um distúrbio funcional. Outro componente que é muito importante, que a gente tem que perguntar sempre quando a gente está avaliando o paciente por dor abdominal, é se ele acorda à noite com dor. Os pacientes com distúrbio funcional não acordam à noite com dor. Então, perguntar isso é importante e, se positivo, a gente vai ter um forte indício de que esse paciente possa ter uma doença inflamatória ou uma outra doença. A perda de peso é uma outra característica muito importante. E as dores articulares, você sabe que as artralgias fazem parte do diagnóstico das doenças inflamatórias intestinais. No exame físico, a palidez, a dor, palpação profunda na fossa ilíaca direita é também um achado, uma vez que, muito frequentemente, no Crohn, a gente vai ter a área mais comprometida, o ilho terminal. Então, comparativamente da retocolite com Crohn, a diferença, o Crohn é uma doença transmural, comprometimento regional, e a doença da alcoolise reativa é uma doença de mucosa. Então, o fato de ser transmural é que acaba no Crohn levando a muitas complicações, como fístulas, né, perfurações. Então, no caso da doença na retocolite, isso em geral não acontece, né, porque é uma doença que está só na mucosa. Ela envolve qualquer parte do tubo digestivo da boca ou ânus no Crohn, e no retocolite compromete o cólon a partir do reto e de forma contínua. As fístulas, então, são mais frequentes de se encontrar no Crohn, 20 a 40% dos pacientes podem desenvolver fístulas, e não causa fístula na retocolite, porque é uma doença que, em geral, não é transmural, e ele frequentemente está associado a um sangramento retal maior do que na doença de Crohn. A desnutrição é mais frequente no paciente com doenças de Crohn. Ela pode acontecer na retocolite, mas é menos prevalente. Perda de peso em 65 a 68% dos casos na doença de Crohn e em torno de 18 a 62% dos casos com retocolite ulcerativa. A hipominemia é importante, porque esses pacientes fazem uma enteropatia perdedora de proteína. Ela acontece em 25 a 80% dos pacientes com Crohn e em torno de 25 a 50% dos pacientes com retocolite ulcerativa. Já a anemia é mais frequente na retocolite, porque esses pacientes apresentam muito mais sangramento nas fezes na retocolite do que na doença de Crohn. A prevalência ela é crescente em todo o mundo. Na América do Norte, ela já era muito mais frequente antes de começar aqui. Aproximadamente 10 a 25% dos indivíduos com doença inflamatória intestinal têm um parente de primeiro grau com a doença. Em criança, a incidência tem aumentado em todo o mundo, 2,5 a 11,4 para cada 100 mil habitantes. E a prevalência estimada é de 58 para 100 mil crianças. Aqui eu gosto de fazer um comentário da minha vivência. Eu, em 1985, eu fui para os Estados Unidos fazer meu fellow em gastropediatria na UCLA e fiquei muito impressionado que eles tinham uma tarde de atendimento de crianças com Crohn, uma tarde lotadíssima de pacientes. E um paciente mais grave que o outro. Eu fiquei, na época, muito impressionado, porque a gente nunca tinha visto Crohn em criança aqui, e nos adultos mesmo, era raro os pacientes, quando tinha um paciente com Crohn, ele logo chamava a atenção de todo mundo, porque ele tinha um paciente com Crohn. Quando eu estava lá, então, observando isso, eu me dei conta que essa era uma doença que nós não tínhamos, mas também percebi
que os hábitos dos norte-americanos eram bem diferentes dos nossos, né? Eles já viviam momentos de alimentação processada, com alimentos industrializados, congelados. Eu mesmo comprei um micro-ondas na primeira semana e passei a comer comida congelada lá, era muito mais prático de preparar. E aqui no nosso meio, praticamente isso não existia. A gente tinha poucos supermercados grandes, tinha os pequenos mercadinhos e as feiras para comprar os alimentos. Os alimentos eram, em geral, preparados em casa. Então, assim, essas fast food era muito raro ter um local para fazer fast food. Então, de verdade, a gente, na medida em que nós passamos a ter uma alimentação tipo norte-americana, nós passamos a ter muito mais doença inflamatória e passamos a ter doença inflamatória nos patamares que eles nos Estados Unidos também têm. O aumento da incidência da, da doença é em todo o mundo, os níveis estão elevados. Na última estatística que eu vi, não está aqui, houve uma estabilização nos Estados Unidos, mas no resto do mundo ela continua subindo. E a prevalência é maior na idade de adulto jovem e adolescência. Esse é o período mais comum do aparecimento dos sintomas. Existe uma suscetibilidade genética poligênica. Tem fatores ambientais que vão favorecer, então o fumo, infecções por Helicobacter podem estar associados. Agora, mesmo no congresso da ESPGHAN, eu fiquei bem impressionado com um artigo, um paper da Escandinávia que foi premiado. Eles fizeram uma coorte, tinha 9.000 crianças, e aí eles analisaram vários fatores e eles observaram que o aparecimento de doença inflamatória intestinal nessas crianças, ela teve uma prevalência mais, vamos dizer assim, uma correlação muito forte com fumo da mãe durante a gestação e fumo da família durante os primeiros anos de vida da criança. Então, o contato com o tabaco foi um fator predisponente para a ocorrência de doença inflamatória no futuro. Então, não basta tu ter componente, a suscetibilidade genética, mas tem que ter fatores ambientais que estimulem isso. O outro fator ambiental que eu falei é a alimentação, o uso de alimentos ultraprocessados. A avaliação do sistema imunológico associado ao intestino é muito importante e o processo inflamatório com lesão tecidual é a característica a mais marcante da doença. A microbiota está muito associada com a doença inflamatória. Nós vamos ter, então, crianças que vão ter uma microbiota com vários fatores que podem modificar a microbiota de um bebê. Por exemplo, nascer a termo, o tipo de parto vaginal, a microbiota vai ser mais saudável do que a paciente que nasceu de parto cesáreo. O ambiente onde ele vive, se mamou no peito, usou muito antibiótico, usou inibidor de bomba, tudo isso vai acabar modulando e modificando a microbiota. E aí nós vamos ter uma microbiota simbiótica, quando nós tivermos poucos desses elementos que possam modificar a microbiota. E se tu tem uma microbiota simbiótica, tu vai ter uma melhor imunotolerância, uma homeostasia intestinal e um metabolismo mais saudável. Se, no entanto, a gente tem a criança que nasceu prematura, de parto cesáreo, não mamou no peito, usou muito antibiótico, então essa criança vai ter desbiose. E essa desbiose está associada diretamente com doenças imunes, com atopia, asma e esclerose múltipla, doenças intestinais, como a doença inflamatória, enterocolite necrosante, a doenças metabólicas, como diabetes e obesidade. Aqui é um esquema bem típico para poder mostrar a importância da microbiota. Então, se a microbiota, ela sendo microbiota saudável, a maneira com que ela vai apresentar os antígenos para a mucosa é diferente de quem tem uma microbiota doente. Então, nessa apresentação, por exemplo, nós vamos ter aqui a célula dendrítica, né, estimulando o sistema linfocitário.
E aí, então, se ela tiver uma microbiota que apresente de forma positiva, nós vamos ter um processo que vai ser com aumento de interleucina 12, com TNF, interleucina 6 e interleucina 10, que vai ter efeitos anti-inflamatórios. Se, por outro lado, ela tiver um paciente que tenha uma disbiose, e aí nós vamos ter aumento de outras interleucinas, interleucina 1, 6, 23, diminuição da interleucina 10, esse paciente, então, vai ter um estímulo linfocitário para desenvolver a inflamação. Então, quem vai comandar isso é a microbiota. E isso é muito importante para que a gente tenha em mente o quão importante que é a microbiota. Como eu já disse várias vezes e repito, a gente já sabe muito da microbiota, sabe o quanto que ela é importante nos processos de proteção e de saúde humana. No entanto, a gente não sabe ainda o que a gente faz efetivamente com os pacientes disbióticos. O que a gente sabe é que a gente deve prevenir a disbiose, tendo cuidado e não estimular as coisas que pioram o padrão da microbiota. Avaliação diagnóstica da doença inflamatória intestinal. Então, é um paciente com dor abdominal e perda de apetite, evacuações mais frequentes com fezes mais amolecidas, frequentemente com sangramento retal, diarreia noturna, história familiar de doença inflamatória ou outras autoimunes, perda de peso ou atraso de crescimento estatural, ausência escolar e a clínica gerando impacto psicossocial na criança e os familiares. A questão do atraso de crescimento é outro ponto importante. Nós falamos já sobre doença celíaca, que o retardo de crescimento tem que ser pensado em doença celíaca e também tem que ser pensado em doença inflamatória. Em crianças, algumas vezes a doença é completamente silenciosa e a única manifestação da doença vai ser retardo de crescimento. Então, a importância que tem da gente fazer triagem também para doença inflamatória intestinal. No exame físico, a avaliação de peso e altura é fundamental, é botar nas curvas de crescimento para ver como é que está se desenvolvendo. Dor da palpação abdominal, palpação de massa abdominal, exame anal com fissuras, plicomas e abscessos perianais. Aqui vocês têm o exemplo de um plicoma, tá aqui as nádegas da criança, né, o ânus, e aí crescendo se fosse uma lâmina, né? Uma mucosa que se exterioriza nesse paciente. Esse caso aqui nós vamos comentar ele mais adiante, porque vocês têm que entender quão importante foi esse plicoma para eu chegar ao diagnóstico de doença inflamatória nessa criança. Ainda tem os abscessos perianais, que são muito importantes e que são graves, caracterizam uma maior gravidade da doença. Artrite, baqueteamento digital, é muito importante olhar as mãozinhas, as unhas, para ver se tem baqueteamento digital. Essa é uma doença crônica que leva a baqueteamento digital. Lesões orais, aftas grandes de repetição, que não melhoram em uma semana. Então, aí vão ter lesões orais e periorais. Eritema nodoso é outro achado que é de considerar a investigação para doença inflamatória intestinal. O laboratório hemograma com plaquetas, VSG e proteína C reativa e proteína séricas e albumina. Tudo isso vai, de certa forma, contribuir. O hemograma nem tanto, mas pode ter algumas alterações, anemia e alteração de alguns leucócitos. VSG e proteína C reativa são dois marcadores inespecíficos, mas muito úteis, porque eles na doença inflamatória, muito frequentemente eles vão estar bem elevados. Então, tu está lá triando uma dor abdominal recorrente e tu não sabe se é doença ou não é doença, e o VSG, proteína C reativa, vem aumentada, segue na investigação, porque alguma coisa tem que possa ter gerado esse quadro, e entre essas coisas está a doença inflamatória intestinal. A proteína sérica albumina é importante, porque os pacientes fazem enteropatia perdedora de proteína, como eu já falei, e vão ter albumina baixa. As enzimas hepáticas também podem se alterar. A calprotectina fecal serve dos exames mais específicos que a gente possa fazer.
não específicos do ponto de vista de doença de Crohn, retocolite, mas específicos de inflamação crônica desse intestino. Então, a calprotectina ficava feita vamos dizer o termo, nas fezes, e ela, então, é um marcador inflamatório, porque ele marca a presença de leucócitos, de elementos, resíduos de leucócitos nessas fezes. Então, ele é um belo marcador biológico para a doença inflamatória. Já o sangue oculto e leucócitos fecais podem ser utilizados, mas de muito menor valor. Outras questões para serem descartadas, e lembrar que clocídio difícil frequentemente é um diagnóstico diferencial bem importante, e tanto ele pode ser o diagnóstico diferencial, como ele pode coexistir com a doença inflamatória, agravando ou promovendo o início da manifestação da doença. Screening para tuberculose é muito importante sobre dois aspectos. Importante porque é diagnóstico diferencial de doença inflamatória, a tuberculose, e também os pacientes que estão com doença inflamatória vão usar imunossupressores, então nós temos que saber se ele tem tuberculose. Por esse motivo, para poder isso pode, vamos assim, impactar no tratamento que nós vamos oferecer para esse paciente. Então, nós tivemos um caso agora bem recente, eu chamei o Marcelo Scotta para discutir comigo e tomar as decisões. Era um menino com uma clínica de doença inflamatória, bem importante, assim, clínica toda para pensar em doença inflamatória. Eu fiz endoscopia e colono, foram normais. E eu fiquei, não pode ser. A calprotectina era aumentada, eu disse, essa criança tem alguma coisa, tem doença inflamatória, nós não estamos achando, vai ver que ela é no intestino delgado, que eu não tenho acesso por endoscopia, a não sei que eu vou fazer uma enteroscopia ou uma cápsula, mas eu preferi fazer uma enterorressonância. E a enterorressonância foi um absurdo. Tinha fístulas, tinha processo inflamatório do intestino delgado em região de ilho, né? O ilho terminal não tinha alterações, porque eu olhei na colonoscopia. Bom, e aí nós ficamos, bom, essa doença inflamatória, eu vou começar a tratar essa criança. Aí pedi, então, as coisas que eu peço sempre, citomegalovírus, peço tuberculose, vejo se ele já tomou a vacina da varicela, que depois que começar a imunossupressor não pode tomar a vacina da varicela, e assim por diante. E veio positivo o mantu dessa criança e um registro de tórax normal. Pá, fiquei numa dúvida danada. O que é? Essa criança, será que é um Crohn? Será que é uma doença de câncer de Crohn, no caso da doença, porque é do intestino delgado? Ou será que isso é tuberculose intestinal? E aí eu discuti com o Marcelo Escota, nós ficamos um bocado na dúvida, mandamos testar toda a família para tuberculose. O pai tinha também mantu altíssimo, e o pai tinha uma alteração, uma lesão pulmonar, que era sugestivo de tuberculose. Então, nesse caso, nós decidimos, então, tratar a tuberculose desse menino por 6 meses e aí repetir a enterorressonância para ver se melhoraram os achados, né? Então, nós vamos, um eventual diagnóstico de doenças de Crohn nesse menino vai ter um retardo de 6 meses no tratamento, mas se eu pensar que eu não posso usar imunossupressor porque ele tem tuberculose e pensar que a tuberculose possa ser a causa da doença, isso vai ser muito importante, porque uma coisa é fazer tratamento para o resto da vida com doença inflamatória, ou resolver o quadro a partir de um tratamento de curto prazo com tuberculose. Então, esse foi um caso super bacana, bem recente no nosso grupo. Então, os exames de imagem, aqui um resto de trânsito intestinal, vocês vejam que esses pontos, isso aqui são úlceras na parede do ilho terminal, isso aqui é o ilho terminal e aqui é o colo, né? O século. Então, bem inflamado, com muitas ulcerações. A ressonância magnética é um belo exame, aqui nós estamos olhando o ilho terminal. Tem uma parede mais espessada. O CT de abdômen com contraste oral também pode ser utilizado. E o ultrassom abdominal com Doppler a cores
talvez seja o exame que a gente mais usa para triagem. Tá? Depois da coprotectina, a gente faz, antes de fazer a endoscopia e colono, a gente costuma fazer uma ultrassonografia com Doppler a cores, que o Doppler a cores vai mostrar um aumento da circulação através da positividade do Doppler e vai ver também espessamentos da parede intestinal. Então, esse é um marcador, é um exame importante para a gente utilizar. A tomografia e a ressonância, a gente fica limitado para alguns casos que a gente solicita. A ressonância é importante, a gente tem usado mais como para avaliar o intestino delgado, mas a gente tem uma limitação que a criança tem que tomar o manitol e ela não pode tomar manitol durante o exame, não pode estar sendo anestesiada. Então, tem que ser uma criança que esteja numa idade que aceite fazer a ressonância sem anestesia geral. A endoscopia alta e a colonoscopia com biópsias são o padrão ouro para o diagnóstico. Aqui você tem um menino de 5 anos com dor abdominal, diarreia com sangue, bem que eles têm uma doença que não é uma doença contínua, tem áreas de mucosa mais sadia e áreas bem ulceradas, né, com algumas lesões aftoides. Então, esse aqui é um típico paciente com uma colite de Crohn. Aqui um outro paciente, também vejo que tem áreas bem ulceradas, né, bem inflamada, e aqui é uma mucosa normal. Isso aí a gente não vê na retocolite ulcerativa. Aquela menina do plicoma, ela é uma menina de 6 meses de idade, estava investigando comigo a alergia à proteína do leite de vaca, só que ela já vinha com dieta de exclusão do outro médico, sem ter resposta. Quando eu examinei ela e vi esse plicoma, eu disse para a mãe, isso deve ser doença inflamatória intestinal, provavelmente um Crohn, já que ele já fez a dieta bem feitinha e não melhorou, nós vamos ter que, então, fazer uma colonoscopia. A mãe ficou muito chateada, voltou no pediatra. E, coincidentemente, no dia que ela foi no pediatra, saiu fezes pela vagina. Então, abriu uma fístula. E aí, então, ficou evidente o diagnóstico. Ela tinha uma doença, uma inflamação basicamente de reto. Essa menina tem hoje uns 8 anos e ela segue com tratamento. E ela tem atualmente a endoscopia dela completamente normal, mas a histologia sempre tem lesões do tipo abscesso de cripta, tem criptite, então ela tem inflamação subclínica e que é um ponto que a gente sempre fica questionando se eu deveria usar um, uma, uma droga biológica, um infliximab, por exemplo, ela está com azatioprina todo esse tempo. Mas ela está maravilhosa, evoluindo muito bem. Na histologia da doença de Crohn, a presença de granulomas é o achado quase patonomônico, mas a gente vai encontrar o granuloma apenas em 30% dos casos. A retocolite ulcerativa, vejo que nós temos uma inflamação que compromete toda a parede intestinal, né? Que às vezes vai do reto até o cécon, uma pancolite, por exemplo. A histologia da retocolite ulcerativa, então, tem aqui abscesso de cripta, tem diminuição das células caliciformes, que é uma coisa bem típica da retocolite ulcerativa. Aqui o abscesso de cripta que eu falo é porque tem leucócitos dentro da cripta, né? E aqui a cripta inflamada, com célula inflamatória invadida. Então, eu diria que tem criptite, abscesso de cripta e depressão de células caliciformes. Como se chama a doença inflamatória quando a gente tem crianças abaixo de 6 anos? Isso é muito interessante porque se criou nas crianças abaixo de 6 anos um novo grupo de pacientes com doença inflamatória, que nós chamamos de doença inflamatória intestinal muito precoce, de início muito precoce. Essas doenças, na verdade, elas não são a forma clássica de doença inflamatória. A forma clássica do Crohn e da retocolite é uma doença poligênica, como eu falei lá no começo. Aqui nós vamos ter pacientes com doença monogênica. Obviamente que não são todas as crianças abaixo de 6 anos que a gente faz diagnóstico de doença inflamatória que eles vão ter doença monogênica. Essa menina, por exemplo, que eu acabei de mostrar o caso, tinha 6 meses de idade, ela é uma doença inflamatória típica, não tem nenhuma alteração no exoma para justificar.
Então, o que a gente faz nas crianças abaixo de 6 anos? A gente faz um exoma. Faz o exoma para ver se ela tem algumas das mutações que são descritas causando quadros inflamatórios intestinais que simulam a doença inflamatória intestinal. A mais frequente delas é a deficiência de interleucina 10. Se vocês lembram, a interleucina 10 é uma citocina anti-inflamatória. Então, se tu não tem interleucina 10, esse paciente vai ter muito mais inflamação. Então, nós tivemos já casos com um paciente com deficiência de interleucina 10 e são casos muito graves, né? E diferente dos pacientes com doença inflamatória, que nós vamos usar imunossupressor, né? Aqui nós vamos encaminhar esse paciente para transplante de medula óssea. Eu tenho um outro paciente que tem, deixa eu ver aqui, XIAP, né? XIAP. XIAP, esse menino, ele era um menino que eu fiz diagnóstico de doença inflamatória nele com 1 ano e meio, e aí, quando a gente começou a ter acesso ao exoma, eu pedi, e ele veio positivo o exoma para XIAP. Só que o guri estava clinicamente ótimo usando mesalazina. Eu disse para a mãe, olha, nós vamos ter que avaliar melhor isso, vamos ter que repetir esse exame. Eu vou querer que tu consulte com um hematologista. E a mãe não levou muito a sério essas histórias, seguiu com a usando a mesalazina. E aí um dia, eles moravam em Santa Catarina, e um dia me telefonaram, me ligou uma hematologista. Olha, nós estamos com um paciente seu aqui que tem uma doença inflamatória intestinal e que tinha um XAEP positivo. Ele está aqui internado porque ele está fazendo um quadro hematológico, ele está com trombocitopenia, e escreveu todo o quadro clínico. E esse menino então foi para transplante de medula óssea. Por quê? Porque, na verdade, quando a gente viu que ele tinha XAEP é uma doença que está indicada transplante de medula óssea, assim como a interleucina 10. Só que ele estava muito bem para a gente pensar nisso, né? Mas, na medida que ele evoluiu com a doença hematológica, foi indicado o procedimento de transplante de medula óssea. Esse aqui é o menino que nós tivemos com interleucina 10. Ele tinha 18 meses, ele tinha um quadro de colite, com lesões perianais horríveis. Olha só, veja o ânus dele, essas lacerações que tinham, um horror. E um processo inflamatório do tipo Crohn, assim, veja que aqui a mucosa está normal, com enormes úlceras. Esse menino acabou fazendo. A gente, na época, não pensou em interleucina 10, isso não era uma coisa muito frequente na época, e a gente tratou ele com um anti-inflamatório, e nós acompanhamos ele 2, 3, 4 meses depois, sem resposta nenhuma com droga anti-inflamatória. Eu resolvi repetir a colonoscopia dele, ele tinha piorado, inclusive perfurou e acabou morrendo esse menino. E aí, posteriormente, quando apareceram as inscrições de interleucina 10, a gente viu que isso aqui era clássico, um deficiente com deficiência de interleucina 10, que não responde aos anti-inflamatórios e que são pacientes que, na verdade, têm uma deficiência imunológica, né, uma alteração por mutação, por isso que ela é monogênica, porque é uma mutação que gera tudo isso, e que aí o tratamento do ponto de vista de transplante para poder modificar essa mutação. O método mais utilizado para avaliação da doença inflamatória e acompanhamento é o PCDIA, AI, é o pediátrico, os adultos usam Crohn's disease, deu um branco do ar. Mas é o teste que avalia a gravidade da doença inflamatória. E aí foi feito isso aqui, que é uma modificação para acompanhar as crianças. A Activity Index é o índice Crohn's disease, é o índice de atividade da doença de Crohn. E esse é o pediátrico, com algumas modificações para a faixa etária dos nossos pacientes. É muito importante no Crohn o acompanhamento nutricional. Esses pacientes, em geral, eles têm perda de massa óssea, têm déficit estatural, têm retardo de crescimento e retardo da puberdade também. E isso é tão importante que
existe hoje na literatura uma tendência muito forte de usar nutrição enteral para colocar os pacientes em remissão. Essa nutrição enteral, ela que tem mostrado eficácia, tu vai fazer um período de 8 semanas com uma dieta que ela livre de lactose, que tem TGF-beta, tá? E essa dieta é uma dieta vai ter que pegar o paciente e deixar 8 semanas com essa dieta única, não pode comer mais nada, só essa dieta. Então, os europeus conseguem fazer isso. Eu confesso que eu tenho bastante dificuldade de que uma criança, a não ser os pacientes assim, menorzinhos, né, que tolerem esse tipo de dieta, né? Eu acho que é bem complicado, eu quase não uso isso, mas até, de certa forma, me sinto um pouco frustrado, porque toda vez que a gente vai nos congressos, a literatura e os novos trabalhos cada vez reforçam mais o quanto que isso beneficia esses pacientes, tanto na redução da inflamação, quanto na melhora do estado nutricional. Os estudos, por exemplo, eles demonstram que, comparando pacientes tratados com esteroide na fase aguda ou a dieta enteral, que o índice de melhora com o manejo é praticamente igual, ou seja, não há diferença entre fazer dieta e usar corticoide. Mas eu confesso às vezes que eu proponho para os meus pacientes a dieta ou o corticoide, todos preferem usar o corticoide, né? E eu não recrimino, porque eu acho que realmente essa dieta é bem difícil. Agora, no congresso da ESPGHAN, do europeu, semana passada, mostraram bons resultados com uma dieta que não é tão radical. Ela é um pouco menor, menos intensa. E para os casos leves e moderados, ela pode mostrar resultados bem bons. Então, talvez isso possa viabilizar que a gente possa usar mais o manejo com dieta enteral. E aqui alguns estudos, né, só para mostrar para vocês que a literatura é rica do uso dessas medicações, desse produto. Esse aqui é o nome do produto, o Modulem, que é um leite da Nestlé que tem essas características e que tem demonstrado efetivamente a resposta. Então, a melhora no crescimento, melhor ganho de peso, melhora da albumina, diminuição do PCR, da proteína ativa e remissão clínica. E aí, quando a gente fala em dieta, vejam vocês, aqui especificamente para doenças de Crohn, nós vamos ter como recomendações a dieta rica em vegetais, ou ricas em fibras, tá? E como elementos negativos que podem piorar a doença, as gorduras trans e gordura saturada, os emulsificantes, os carradinas, os adoçantes artificiais, a maltodextrina e o titânio dioxide. Então, se nós olharmos o titânio, o maltodextrina, o carradins e emulsificantes, nós vamos ver que o grande mal para a doença do Crohn é justamente os alimentos ultraprocessados, porque isso aqui são presentes em todos os alimentos ultraprocessados. Na retocolicidativa, já há um favorecimento melhor para a ingestão com peixe, né? Uma resposta melhor do que na Crohn. A gordura, a carne vermelha, ela é considerada pró-inflamatória. Então, a gente não proíbe a carne vermelha, mas a gente procura fazer com que haja uma redução, e mais peixe e menos carne vermelha, mas certamente não usar carne vermelha processada. Tá? Gordura láctea também faz mal, gordura de palma e óleo de coco, gorduras saturadas e trans, emulsificantes, carradinhos, os adoçantes artificiais, maltodextrina e titânio. Então, vocês veem que, na verdade, o que a gente está mostrando aqui com esses estudos, que o que faz mal para aumentar a inflamação é os alimentos ultraprocessados, o excesso de gordura, né?
que são fatores definitivamente pró-inflamatórios importantes. Então, quando a gente vai iniciar o tratamento, a gente faz triagem para tuberculose, para HIV, para citomegalovírus e revisa as vacinas, particularmente a varicela, que é muito importante, porque o paciente que fizer uma varicela em vigência de tratamento, nós vamos ter que parar o tratamento, isso pode ser bem complicado. Nas estratégias terapêuticas em crianças, se a doença é exclusivamente de cólon, tipo uma retocolite ulcerativa, nós vamos usar nutrição enteral ou prednisona para remissão. Quando a gente usa prednisona, a gente usa 1,5 mg por quilo dia. Agora, no último guideline, eles falam em 1 mg por quilo por dia, que a gente faz por 3 semanas e depois vai reduzindo gradativamente. Os pacientes vão usar em torno de 2 meses de corticoide em doses regressivas. E vão associar mesvalazina, na dose de 60 mg por quilo por dia. Na doença de Crohn, de novo, a dieta enteral ela é aqui mais eficiente. Na retocolite não é tão eficiente a dieta enteral, mas aqui no doença de Crohn ela é muito eficiente. Tá? Então, está aí a questão contra o corticoide. E nós vamos iniciar ou com azatioprina, 2 a 3 miligramas por quilo por dia, ou com metrexate subcutâneo uma vez por semana. Nós temos a tendência de usar mais azatioprina do que metrexate. E nas formas graves, nós vamos usar a própria prednisona, como a gente já usou, e aqui o paciente com forma grave, a dieta enteral não tem o mesmo vigor, nós vamos usar corticoide sempre. Vamos usar a azatioprina e o metrexate, e já vamos considerar o tratamento com imunobiológico. Então, o imunobiológico ele entra como top-down, que é o paciente que está muito grave no começo, não tu inicia com um imunobiológico, depois tenta tirar no futuro, ou o que nós fazemos muito mais frequentemente, que é o step-up, ou seja, tu começa com as medicações imunossupressoras e, na medida em que ele não responde, nós vamos, então, evoluir para o imunobiológico para esse paciente. Os dois mais utilizados em crianças é o infliximab e o adalimumab, tendo o vedolizumab, que é muito usado para retocolite ulcerativa. Iniciar quando não consegue a remissão clínica e endoscópica, com imunossupressores e anti-inflamatórios, fazendo cursos repetidos de prednisona. Então, um dos grandes indicadores que a gente usa é o paciente que a gente usou na fase aguda do processo o corticoide, mas aí quando tira o corticoide, ele piora de novo, a gente faz novo ciclo de corticoide. Aí diminui o corticoide, ele piora, nós vamos ter que aumentar de novo. Esse paciente é um paciente clássico que nós vamos usar o imunobiológico. A forma top-down é o paciente, então, que vem muito grave, e aqui o paciente que mais particularmente tem indicação de fazer top-down em criança, que a gente trabalha, é as fístulas perianais. Crianças com fístula perianal é uma indicação formal para iniciar o tratamento com imunobiológico. Então, em conclusão, a gente deve ter uma autossuspeição em crianças com sintomas gastrointestinais persistentes, incluindo dor abdominal, diarreia, anemia, parada de crescimento ou perda de peso. Muco e sangue nas fezes também faz parte das questões que a gente vai ter que suspeitar. O déficit de crescimento deve ser sempre um sinal de alerta para pensar em doença inflamatória, e a abordagem nutricional e estratégias que priorizem o crescimento devem ser adotadas. Era isso, pessoal. Muito obrigado. Fiquem bem aí, se cuidem dessas enchentes. E perguntas eu vou deixar aqui no Moodle e vocês depois entram em contato comigo para poder fazer perguntas que eventualmente vocês têm. Um forte abraço e até a próxima.